Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando aqui essa aula inaugural da isolada de Mastigando a Matemática do Zero. Então, passo a passo da matemática. Eu identifico, nesse tempo que eu dou aula, né, mais de 20 anos, que há muitas lacunas, existem muitas lacunas no aprendizado da matemática, lá na base, lá quando a gente estava descobrindo, quando a gente estava aprendendo sobre os números, né, em vários conceitos que a gente deveria ter visto à época que não foi passado. E aí a gente vai, no decorrer da nossa aula de hoje, trabalhar algumas ideias, alguns conceitos. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, para a gente observar o quanto importante é essa parte conceitual, essa parte de base, essa parte de entendimento do que a gente está fazendo, e não apenas decorar. Muita gente tem trauma com matemática porque aprendeu de uma forma até meio rigorosa, meio imperativa de ordem, de faça, de calcule, então era uma coisa meio que engula isso e não questione, não pergunte, a matemática não permite questionamento, não, a matemática permite, até porque para tudo na vida, pessoal, quando a gente entende, quando a gente compreende, o aprendizado fica muito mais fácil. Então, a minha principal razão, meu principal motivo de abrir essa isolada, essa já é a sexta turma, então ela já está bem aprimorada, e para essa nova turma eu vou trazer um rol de novidades, eu vou atualizar material, vou fazer mais exercício, vou trabalhar mais essa parte básica. Então, minha principal motivação é justamente tentar suprir de alguma forma essa lacuna que ficou para muitas pessoas que têm muita dificuldade, às vezes tem até aquele sentimento de medo com a matemática. Matemática, às vezes, para algumas pessoas, é aquela situação, vai sair um edital, então a gente, eu vou ver se tem matemática, porque se for ter matemática eu nem vou fazer. Então, muitas vezes existe esse pavor, né, sobre matemática, e justamente esse medo vem da não compreensão. E a minha principal missão nessa isolada é que a gente trabalhe justamente essa compreensão, esse entendimento. Então, a gente vai ter 14 aulas, tá? 14 aulas que a gente vai trabalhar os tópicos da matemática básica, o detalhe de conceito, o porquê, para que a gente compreenda. Então, meu principal foco é justamente assim, a gente passar a compreender, a gente passar a entender. E o objetivo, um dos objetivos da aula de hoje é justamente abrir a cabeça, né, de clarear o que a gente vai desenvolver na nossa isolada, que vai ter um ponto aí muito de trabalho de casa, ou melhor, né, uma vez eu passei para o aluno tarefa de casa e ele não fez porque morava no prédio, então vai ter muita tarefa de onde vocês morarem, né, porque aí ele fez um argumento e ele me quebrou, né, porque eu disse, ó, vou passar uma tarefa para casa, ele disse, professor, mas eu não moro em casa, eu moro em prédio. E aí eu fiquei sem argumento, então desde então eu sempre coloquei, é tarefa de onde vocês morarem. Então, onde vocês morarem, vocês vão fazer. Se você morar no carro, se você morar numa praça, você vai fazer na praça, vai fazer no carro. Então, é tarefa de onde vocês morarem, tá certo? Onde vocês passarem a noite, vamos dizer assim. Então, antes de dormir, resolve. Então, a gente vai ter muito essa parte. É por isso, inclusive, gente, que a partir do momento que a gente começar, não necessariamente, diferente de um isolado assim, que está preparando para um concurso específico, vamos dizer, vai ter o concurso da UFPE, vai ter o concurso da Caixa Econômica, que a gente tem uma dinâmica que é mais assim, acelerada, toda semana tem aula, a depender até quando sai o edital, a gente pode ter necessidade de ter 2 aulas por semana, a nossa isolada, ela vai na tranquilidade, a gente vai pegar e vai trabalhar de acordo com o conteúdo, então, tem uma semana que o conteúdo é menor, que a gente passa uma listinha, na outra tem uma outra semana que o conteúdo é maior e que eu vou querer que vocês façam mais atividades, tá? E aí a gente pode ser que não tenha aula na semana seguinte, seja com 15 dias. Então, a gente vai trabalhar esse desenvolvimento, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? O início está confirmado. Eduardo, será que vai ter quantidade de alunos? Será que vai ter isso? Será que vai começar? Não, a gente vai começar, tá certo, tá definido. Eu apenas coloquei para o dia 8, por quê? Porque a próxima semana é dia 24, São João, Jogo do Brasil, né? Então, a gente não teria. Aí, o dia 1, ainda tem muita gente que está naquele
migração, está começando férias, não está, principalmente quem tem filho em idade escolar, ou quem trabalha com algum relacionamento com escolas, então tem esse contexto, então vamos botar para o dia 8, então a gente começa dia 8, então está fechado esse detalhe. De 8h15 às 9h45, ou seja, são aulas de 1h30, porque eu vou dar uma puxadinha em cada aula, e aí se eu prolongar muito a aula, a capacidade que a gente vai ter de armazenar aquilo que a gente vai trabalhar vai ser menor. A gente tem mais ou menos, gente, a capacidade de armazenar o que a gente está trabalhando durante 50 minutos. A partir de 50 minutos, essa capacidade ela já cai drasticamente. Então, é por isso que eu vou trabalhar algum conteúdo, algum exercício, e nesse tempo final, para completar essa 1h30, eu vou trabalhar alguns exercícios como se fosse assim, de repetição. Então, a gente, de certa forma, já absorveu e a gente vai vamos dizer assim, reforçar aquilo que a gente aprendeu para poder dar naquela 1h30. Porque se a gente tem dificuldade com matemática, aí eu digo, quem tem muita facilidade com matemática, vale a pena fazer essa isolada? Veja, sempre vai ter uma novidade ou outra que a gente pode aprender. Agora, o foco é para quem tem dificuldade. Então, eu vou pegar, eu vou trabalhar as propriedades, eu vou pegar a soma, a subtração, a divisão, ela é feita dessa forma, existe essa propriedade da soma, existe essa propriedade da multiplicação. Então, para quem está lá na frente, provavelmente vai achar o conteúdo básico. Agora, sempre eu vou trabalhar com exercícios e também tendo essa visão de que algumas pessoas têm mais facilidade, eu vou colocar uns níveis de exercício um pouquinho com exigência um pouquinho maior para justamente trabalhar também o desenvolvimento dessas pessoas que têm mais facilidade. Porque não tem como a gente ter uma turma que seja homogênea, todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Tem alguém que tem muita dificuldade, tem aquele que tem dificuldade e tem aquele que tem a facilidade, que vem aqui para recuperar alguns conceitos que não foram vistos. Então eu vou tentar mesclar e principalmente nessa parte de exercício, aprofundar com algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade. Então, tem essa característica. Sempre nas quartas, aí assim, a gente diz, Eduardo, não é possível ter em outro dia? Depende da situação. Às vezes existe uma excepcionalidade. Agora, preferencialmente, como a gente vai focar para quarta, eu vou preferir, por exemplo, uma quarta-feira que é um feriado, uma quarta-feira que tem algum evento, uma quarta-feira que eu possa vir a ficar doente, né, que é natural, isso pode acontecer. Ah, faltou energia, eu fiquei sem ter como dar aula. É uma outra possibilidade que pode acontecer. Então, eu vou preferir que fique na própria quarta, porque a gente acaba tendo uma programação, pessoal. Cada um tem a sua atividade, né? E aí, peraí que tem um microfone aqui que abriu, deixa eu... Cada um tem a sua... cada um tem a sua as suas atividades, as suas particularidades. Então, é natural que a pessoa já se programe na quarta para a nossa isolada, e aí, por exemplo, na quinta tem, sei lá, um exercício que vai fazer, tem um momento de oração, tem um momento com a família, tem um outro curso que está fazendo. Então, toda vez que a gente tem que, por alguma excepcionalidade, não ter aula naquela programação que a gente tem, e ter que marcar para outro dia, pode gerar, vamos dizer assim, algum transtorno. Então, eu vou preferir, quando excepcionalmente tiver uma aula marcada e ela não puder acontecer, que permaneça nas quartas-feiras, tá? Por conta desse detalhe. Então, vamos lá, deixa eu mudar a telinha. Por exemplo, pessoal, vamos começar a brincadeira aqui, eu quero resolver algumas questões meio que assim, para a gente, e assim, Eduardo, Ave Maria, eu errei todas, eu errei metade, eu acertei isso. Não é o momento, nem o curso vai começar hoje, mas eu quero trazer para vocês, e olha que já tem algumas questões dessas que podem até ser objeto de algum concurso, mas eu quero trazer essa provocação com vocês, para vocês observarem alguns detalhes, e justamente perceberem a importância de trabalhar essa parte conceitual. Vejam, como é que eram as questões antigamente? E aí, antigamente, eu sei que eu acho que eu devo ser o mais, assim, como a gente fala lá na Caixa, o jovem há mais tempo, então eu acho que eu sou o jovem há mais tempo da turma, né? Eu estou aí já na casa dos 50, porque eu fiz 49 esse ano, eu já considero 50, então eu sou, daqui da nossa turma, eu sou o jovem há mais tempo, né? Então eu sou o jovem há mais tempo, porque eu vou completar já 50, que eu fiz, agora em maio, eu fiz 49, então eu já considero 50, porque terminei 49, eu já entrei nos 50, que eu completo 50 no próximo ano. Então, assim, como eu sou o jovem há mais tempo aqui da turma, eu me lembro muito quando Caruaru, né? Então, eu pequenininho lá em Caruaru, tinha muita questão, quando eu estava lá no que era a época terceira, quarta série, que era resolva, calcule.
responda, faça. Gente, isso é praticamente uma ordem, é praticamente uma pressão, quer dizer, só o momento a forma de perguntar já era uma pressão. Isso quando o professor não fazia aquela situação, não sei se alguém passou por isso, de além de ter a situação que responder, querer que você responda, ainda colocava você na frente da sala, tá? E para você, na frente de todo mundo, responder, tipo toque de caixa, né? Às vezes era a tabuada, e vem cá para a tabuada. Aí colocava lá a tabuada e fazia 3 vezes 8, 4 vezes 5, e a gente tinha que colocar. Né? No quadro ainda era bom, Isabela, porque no quadro você estava de costa para a turma, percebe? Então, quando era para escrever alguma coisa no quadro, aí você estava de costa para a turma, aí você respirava, você fechava o olho e dizia, eu estou na minha casa. Tudo bem. Agora, quando não era no quadro, que era para você, que era tipo uma chamada oral de tabuada, colocava você de frente para a turma, olhando para a turma. Pronto, você esqueceu tudo que você sabia. E a situação era tão interessante, era tão decorativa, que aí eu costumo dizer assim, eu trabalhava muito isso com meus filhos, observava e tentava trabalhar essa ideia de quantificar, e é uma das situações que a gente vai ter que quantificar aqui, tá? Por quê? Porque era uma coisa tão decorada que eu não sei se, é claro, a memória da gente da época é complicada a gente puxar, mas assim, eu vejo hoje muitas crianças que passam por esse dilema que a gente passou, e a coisa era tão complicada que perguntava, por exemplo, para um aluno 3 vezes 7, aí ele dizia 21, né, aquela coisa, 3 vezes 7, 21. Se você parasse para perguntar para aquele mesmo aluno, naquela mesma hora, e 7 vezes 3 é quanto? Ele fez, professor, eu decorei a tabuada de 3, a de 7 eu não estudei ainda não, a de 7 eu não sei não. Né? Então, veja, 3 vezes 7, ele dizia que era 21, mas 7 vezes 3, ele não sabia que era 21, ou seja, ele não sabia o que estava dizendo, decorou. E essa é uma realidade que a gente passou. Não saber o que a gente está respondendo, responder. E aí o que é que acontece? Começa a ser uma coisa decorativa, sem saber o que é, sem saber o motivo, sem saber de onde vem, e acaba tendo esse impacto numa prova de concurso que você olha, você vê aquela sensação de eu já vi isso, eu já estudei, é alguma coisa assim, mas você não tem ideia do que é. E aí essa questão de não ter ideia do que é, vem mesmo. Se eu pedisse para gente, eu botei mais aqui, tá? Mas, beleza, eu botei mais, eu vou fazer aqui a de mais, e aí depois eu vou querer chamar uma observação e vou fazer a de vezes. Mas essa aqui é interessante porque a segunda tem um link com essa. Mas aí depois eu vou trabalhar o conceito de vezes também para chamar atenção um detalhe. Veja, antigamente era uma coisa, calcule, resolva, responda, faça. Então, faça essa soma. Massa. E aí eu tenho, 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3, certo? 4, 3, tá? Então, observa que eu tenho aí essa soma, tá? Eu tenho essa soma, e a disposição que a gente tinha era justamente o quê? Faça, resolva, né? Era aquela situação de ordem, né? E aí aquela situação de ordem. Então, faça, resolva, calcule. Então, era a realidade da conta que a gente tinha antigamente. Né? E aí a gente decorava uma tabuada, a gente decorava uma situação e fazia. Como é que a gente tem hoje uma mesma conta dessa? 3.421 mais 12. Como é que a gente tem essa conta hoje? No lugar de ter calcule, faça, resolva, tem Pedro foi ao shopping e escolheu o seu presente de aniversário. Depois de ver várias opções, escolheu um videogame que custava 3.421. Ele precisou comprar um adaptador que custava R$ 12. Então, ele escolheu um videogame que custava 3.421. Precisou comprar um adaptador que custava R$ 12 para ligar o game na tomada. Qual o valor total gasto com o presente de Pedro? Gente, o que é que a gente tem? A gente tem aqui 3.421 do videogame, mais o adaptador que custa R$ 12. E aí a gente tem 3, eu vou fazer aqui 3, eu vou fazer aqui 4, eu vou fazer aqui 3. Então eu tenho 3.433. Massa? Ou seja, aí agora não é só faça, resolve, calcule, você tem um texto e você tem aqui 3.433, você tem as alternativas para assinalar.
tá? Então, o que é que a gente observa? Vê que mudança. Deixou de ter o calcule, resolva, responda, faça, para ter um texto. Aí, a gente passou a ter, pessoal, um grande problema, que é um problema nosso, da nossa geração. Eu vejo que essa geração nova, ela tem alguns conflitos, mas querendo ou não, eles estão lendo mais do que muitos de nós, tá? Acho que a geração dos nossos pais, a geração até o começo dos anos 80, mais ou menos, ela lia muito. E aí a nossa geração já começou a sair um pouco dessa questão da leitura, tá? Então a gente tem uma dificuldade muitas vezes de interpretação de texto. E essa ausência da leitura nos anos 80 ela apareceu, nos anos 90 aumentou consideravelmente, tá? Nos anos 2000 mais ou menos, eu vejo que a geração de hoje em dia ela é muito autodidata, ela é muito de procurar coisas, então ela é muito de ler também. Ela não vai pegar um romance de 500 páginas, mas ela pega muita coisa na internet e lê. O risco é que na internet tem muita coisa, vamos dizer, boa e muita porcaria. Então a gente não sabe o que a juventude hoje está lendo, mas está lendo. Que aí a gente passou um tempo que tenha esse gap aí, essa lacuna quanto à leitura. Então as questões de matemática, ao contrário do que a gente tinha a nossa época, que era calcule, faça, resolva, tem um texto. E aí, como tem esse texto, basicamente, a conta que a gente vai precisar é uma conta simples, é a conta que a gente faz no calcule, resolva, responda, mas às vezes, se a gente não tiver uma capacidade de interpretação e a gente vai trabalhar com isso, a gente não vai conseguir organizar as ideias para poder entender o que precisa fazer e principalmente qual é a necessidade da questão. E aí eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque aí eu quero chamar a atenção de um detalhe, perdão, um detalhe interessante. Eu vou aproveitar essa continha de mais, essa soma, e vou transformar ela numa continha de multiplicar, porque eu quero chamar a atenção para um seguinte detalhe. Claro, isso não vai fazer diferença nenhuma na resolução de um problema, mas é um fato interessante para que a gente observe o quanto a gente fazia as coisas sem saber. Vamos dizer que no lugar de somar, eu estou multiplicando isso aqui, tá, gente? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, perdão, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Tá? 2 vezes 3, 6. Massa. Aí esse aqui, ó, eu vou multiplicar 1 vezes 1. Não é isso, gente? 1 vezes 1 dá 1. E aí o que é que acontece? O que é que a gente precisa fazer? Esse cara, ele tem que ficar aqui embaixo. Inclusive, eu passei vários e vários anos dando aula de reforço matemático para trabalhar justamente com os alunos que tinham dificuldade para o entendimento da matemática. Então, passei mais de 20 anos com reforço escolar. E aí, uma das coisas que eu vi, alguns alunos que vinham para o reforço, eles vinham e apareciam na sombrinha aqui, aparecia um asterisco aqui, aparecia uma bolinha, aparecia alguma coisa. Eu nem quero saber, ainda bem que vocês não estão com os vídeos abertos para poder ver quem está rindo, porque eu estou falando desse asteriscozinho, dessa bolinha, desse negocinho que quando vai colocar, tem, né? Mas vejam, aí é que está. Eu via muito nesse período algumas pessoas dizendo, botando asterisco, botando um xizinho, botando uma bolinha, botando alguma coisa, e eu perguntava, e o que é isso? Não, quando eu estava aprendendo, o professor disse que era para colocar aqui, que era para não se confundir, tá? Era para não se confundir na hora de resolver. E aí eu coloco, tá, mas você sabe por que esse um fica aqui? Tá? Por que que eu não começo com um na primeira casa? Por que que esse um fica aqui? Porque aí você coloca um asterisco e você bota para cá, mas é interessante que a gente entenda o que eu estou colocando. Pessoal, quando eu pego 3.000, peraí, gente, que está enganchando minha mesinha aqui, deixa eu enxugar. Ó, quando eu pego 3.421 e multiplico por 12, esse 2 ele está na casa das unidades. Mas esse 10 ele tá, perdão, esse um ele está na casa das dezenas, então ele representa o 10. Então, esse um é diferente do 2. O 2, o algarismo 2 está na casa das unidades, ele representa 2. O 1, ele está na casa das dezenas. Então, se ele está na casa das dezenas,
ele representa o 10, é o algarismo 1, na casa das dezenas, que representa o 10. Então, como ele representa o 10, aqui eu estou multiplicando, ó, esse cara representa o 10. Então, eu estou multiplicando 10 vezes 1, 10. Então, aqui, na realidade, esse 1 fica aqui, porque ele não é 1, ele é 10. Quando eu multiplico 10 por 1, vai dar 10. Então, ele fica aqui porque é 10. Claro, vai fazer alguma diferença, vamos dizer assim, no resultado da conta? Não. Mas a partir do momento que você compreende, que você entende o que você está fazendo, não há risco de você se confundir onde vai colocar um 1. Então, na matemática, muitas vezes, isso é um mero detalhe de uma determinada situação que a gente vai cativar, que a gente vai trabalhar, que eu vou mostrar a vocês, tá? Que é um mero detalhe de compreensão, mas que faz a diferença, porque a partir do momento que a gente compreende o que está fazendo, a gente evita cometer erros, tá? É a mesma coisa. Eu vejo muitas vezes alguns alunos, tem aluno, vamos dizer, que quando está aprendendo a questão dos números, só sabe contar até 5. E aí o aluno, ele conta, por exemplo, ele faz, eu tenho um, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5. Então, ele está contando só até 5, mas ele está quantificando, ele está sabendo o que é 5. E aí você tem um outro aluno que ele conta até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele não sabe o que está falando. Ele não sabe nem que ele está dizendo números. Ele tá falando um texto. Ou seja, ele não está quantificando. Então, às vezes, faz toda a diferença de como a gente aprende. Se eu estou identificando o que eu estou falando, eu tenho 1, aí eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, ou se a gente está simplesmente chegando e dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Então a gente vai trabalhar essa parte conceitual, a gente vai trabalhar a compreensão. Tá certo, gente? Tranquilo? Então a gente vai trabalhar isso aqui. Ora, percebam, uma questão relativamente simples. Eu quero o resultado dessa operação, só que a gente tem que entender o que está fazendo. Então, a gente tem que trabalhar as propriedades. As propriedades matemáticas, elas são essenciais. Elas são ferramentas para que a gente consiga resolver um problema. Eu costumo dizer, por exemplo, pessoal, o seguinte, eu tenho um parafuso, eu tenho um móvel aqui, que eu tenho um parafuso que eu preciso tirar, eu quero desmontar esse móvel. Aí eu tenho um parafuso que eu preciso tirar. Adianta eu dar um martelo? Veja, você pode até desmontar o móvel com martelo. Mas é a ferramenta adequada? Ela vai te ajudar? Não, eu vou ter que pegar uma chave. Ah, mas o parafuso é um parafuso Phillips, fenda, certo? Ele tem um torque. Qual é a chave adequada para que a gente faça o quê? O menor esforço. Então, às vezes, acontece de ter um parafusozinho que está lá, não encontrei uma chave, eu pego uma faquinha que se adapta, chego com a faquinha e vou lá. Mas aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou correr o risco de quebrar a faquinha, eu vou me esforçar mais, eu vou perder mais tempo, pode ser que eu estrague o parafuso, né? E pode ser que eu até não consiga ir até o final, por conta de algum motivo. Quebrei a faca, era a única faca que eu tinha. Então, quando a gente usa as ferramentas adequadas, não apenas a gente consegue solucionar o problema de uma forma mais segura, como a gente consegue de uma forma mais rápida resolver o problema. Ora, eu tenho essas propriedades. E aí, o que é que a gente tem aqui? Perceba, se eu tenho, por exemplo, alguma coisa X e eu estou somando alguma coisa X, eu tenho uma coisa que eu não sei, vamos dizer assim, um valor que eu não sei, e eu estou somando esse valor que eu não sei duas vezes, então X mais X, eu tenho duas vezes dele. Então, nesse contexto, eu não sei, vamos dizer, quanto é o 2 à sexta, também não sei aqui ainda, não calculei quanto é o 2 à sexta, mas eu sei que eu tenho esse cara, que é um valor que é igual a esse, que eu ainda não sei, mas é igual. Então, eu posso dizer, com essa mesma situação, que eu tenho duas vezes o 2 elevado à sexta. Ora, duas vezes, então, 2 elevado a 1. Aí a gente vai para a propriedade de potências. Pessoal, eu vou ser
bem rigoroso nessa questão de propriedades. Eu vou trabalhar exaustivamente as propriedades, eu vou passar exercícios, eu vou trabalhar os conceitos, eu vou passar os exercícios. Quem é da minha geração lembra a questão de Karate Kid, aqueles filmes de Karate Kid que tinha, né? Aí o que é que acontece nesse contexto? É aquela situação, Daniel San, faça aqui lixe a cerca, pinte a cerca, né? Faça um polimento no carro, sei lá, agora eu não me lembro, faz um tempinho que eu assisti, mas aí Daniel San fazia lá aquele negócio repetitivo, e muitas vezes não sabia qual ia ser a aplicação. Então, as propriedades, a gente aprende as propriedades e muitas vezes a gente não sabe naquele momento a aplicação. Mas aí, quando a gente trabalha essa musculatura matemática de conceito, de propriedade, quando vem a dificuldade, quer dizer, vem o problema que deixa de ser difícil, a gente consegue solucionar ele de uma forma mais prática. Então, aqui, ó, propriedade que a gente vai ver, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Então, a gente vai ter como resposta 2 a 7. Vê como foi relativamente rápido. Lembrando que isso aqui foi uma introdução, não tem a ver com a resposta da nossa questão. A resposta da nossa questão foi essa. Eu tenho 2 a sexta, 2 a sexta eu tenho igual, então eu tenho duas vezes o 2 a sexta. Eu tenho duas vezes o 2 a sexta, então potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, ou seja, a alternativa correta, 2 elevado a 7, letra D, tá? Porque eu sabia a propriedade. Se eu não soubesse a propriedade, eu ia ter que fazer quem é 2 a sexta. 2 a sexta vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, e aí depois eu vou somar por ele mesmo, multiplicar por 2, e mesmo assim, a gente ia ter um conflito, porque eu não tenho a forma do resultado aqui nas alternativas, eu tenho como potência, então eu ia ter que trabalhar a potência, eu ia ter que fazer o quê? Encontrar, somar, depois voltar, fatorar, né? Vejam a dificuldade caso eu quisesse resolver essa questão sem propriedade, tá? Então a gente vai trabalhar as propriedades. Vejam, novamente, um setor de TI está utilizando servidores com grande capacidade de processamento. Um servidor básico consegue processar 2 elevado a 10 informações por segundo para rodar um sistema pesado. Eles ligaram 2 terços de servidores, 2 elevado à terceira, perdão, servidores em paralelo, ou seja, ele vai somar cada um daqueles servidores, quantas informações esse conjunto processa por segundo, ou seja, gente, ó, essa situação seria, eu tenho um total de 2 elevado à terceira, onde o processamento de cada um deles é 2 elevado à décima, então aqui novamente, ó, repete a potência, somos expoentes, 3 mais 10, claro, a gente já poderia ter botado 13 aqui, tá? Mas só para a gente passar cada etapa, ó, rapidinho. Agora, se eu não sei a propriedade, se eu não conseguir interpretar o texto, porque, querendo ou não, essa daqui, ela é aquele faça, né? Resultado da operação, que é a interpretação. E a gente vai ter que aprimorar e observar cada vez mais essa interpretação. Então, a gente vai ficar atento a essa interpretação. Então, a gente, se não soubesse a propriedade, ou se tivesse interpretado de uma forma não correta, a gente não chegaria ao resultado correto, que é letra A, 2 elevado a 13. Tá? Cadê minha canetinha? Tá aqui. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito? Então, bora lá. Calcula o valor da expressão. Gente, o que é que acontece? Eu posso pegar aqui 2026 multiplicar por 2024. Faça essa conta. Tá? Então, bora aqui. 2026 eu vou multiplicar por 2024. E eu tenho também 2025 ao quadrado, 2025, que eu vou multiplicar por 2025. Encontrando esses dois malassombros, vamos dizer que eu tenho aqui um valor de A e um valor de B, eu vou subtrair esses dois. Pronto, é isso aqui que a questão quer. Perfeito. Mas aí o que é que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar a parte conceitual, entender o que a gente está fazendo, verificar como a gente pode representar uma mesma coisa de outra forma, tá? Veja que 2026 eu posso representar, 2026 eu posso representar, por exemplo, por 2025 mais um. E 2024 eu posso representar por 2025 menos um.
Então, eu tenho o produto de 2025 mais um multiplicado por 2025 menos um menos 2025 ao quadrado. Aí aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, produto notável. Um dos nossos tópicos é produto notável, a gente vai trabalhar produto notável também, tá? Porque aí a gente observa quando a gente pode aplicar o produto notável, ela é uma ferramenta que ela vai facilitar a resolução de problemas. Então, ó, o produto da soma pela diferença é igual a o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, certo? E aqui eu tenho esse cara. Positivo, 2025 ao quadrado, menos 2025 ao quadrado. Eu cortei esse cara e esse cara. Aqui, ó, eu tenho ele fora do 1, o menos que não está na fórmula, e a gente vai debater isso ainda numa questão hoje. Menos 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai dar quanto? 1 ao quadrado aqui vai dar 1. Então, eu tenho como resposta menos 1. Então, vê a diferença aqui. Claro, Eduardo, onde é que eu ia lembrar, observar isso daqui? Gente, basicamente, a gente passa a ter essa visão com o entendimento dos conceitos, tá? Então, a gente saber os conceitos, lembrar das propriedades e a prática por meio do exercício. Então, é o que a gente vai fazer na nossa isolada: entendimento por conceito, prática por exercício. Tá certo, gente? Isso aí a gente vai trabalhar bem direitinho. Veja que o trabalho que a gente ia ter resolvendo por esse caminho aqui, tá? O trabalho que a gente ia ter resolvendo por esse caminho. E a maneira como a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente tem esse menos um, ou seja, a alternativa correta, menos um. Aqui ainda tem o dilema de que eu tenho essa formatação e que, claro, muita gente aqui ia pegar, não, esse cara está cortando com esse, mas quando vem para esse daqui, poderia vir e pensar que é menos um ao quadrado. Não, é menos um ao quadrado. Tem uma diferença de ser menos um ao quadrado, é diferente de menos um ao quadrado. E aí, se alguém tivesse olhado com essa ótica, poderia ter assinalado de forma errada a letra A. Mas não é isso. Eu tenho menos o segundo ao quadrado. O segundo é 1. Então, a gente tem aqui, e a alternativa correta aqui é a letra B, menos 1. Tá certo, gente? Pessoal, lembrando que a gente tem essa aula demonstrativa, eu estou trazendo essa tempestade de ideias, mostrando, mas eu não quero que ninguém saia com dúvida hoje do que a gente está fazendo. Claro, a gente ainda vai trabalhar todos esses tópicos, mas eu não quero que ninguém saia com alguma dúvida. Então, se houver alguma dúvida, independente, tem as pessoas que já estão matriculadas, tem aquelas que estão assistindo para ver se vão ou não realizar a matrícula, mas independente de você realizar ou não a matrícula, se houver dúvida em alguma dessas questões, me pergunta, que é um prazer esclarecer, tá certo? Quem está na aula ao vivo, abre o microfone, pergunta, fica bem à vontade. Então, aqui a gente tem uma outra questão, que ela é bem simples, mas é simples quando a gente sabe o que ele quer, né? Então, veja que eu tenho aí, ó, um triângulo, ele tem os lados medindo 12, 15 e 18. Qual é o perímetro? Gente, eu quero o perímetro. Tá, o que que ocorre? E isso é uma situação que é muito comum em prova. Ele quer o perímetro e a pergunta é o que é o perímetro. Se a gente não souber o conceito, a definição, não entender qual é a necessidade da questão, a gente não vai conseguir resolver. E não adianta ser uma questão fácil, porque essa daqui, eu tenho um triângulo que tem os três lados, e ele quer o quê? Ele quer o perímetro, que nada mais é do que a soma dos lados. Ou seja, o que a questão espera que a gente faça é pegar 12, somar com 15 e somar com 18, tá? Mas se a gente não souber que ela quer executar essa soma, a gente não vai realizar. Então, 2 com 5, 7 com 8, 15, vem para 1, 45. Então, eu tenho que ter aqui, ó,
Alternativa correta, 45. E, pessoal, eu tenho toda a tranquilidade que essa soma aqui, todos nós conseguimos fazer até de olho fechado. Tá? Então, essa soma não é algo que vai ser impedimento de resolver. Agora, o que pode vir a ser um impedimento para resolver é a gente identificar, a gente saber que precisa somar. Então, esse, muitas vezes, é o problema que a gente tem em uma prova de matemática. Não é só a dificuldade que tem para calcular. Então, a gente tem aí qual é o impacto, qual é a necessidade, é compreender o que precisa calcular, compreender o que a questão está dizendo, compreender qual é a necessidade da questão. Então, a gente precisa trabalhar, principalmente para quem tem dificuldades com números, principalmente quem tem descalculia, quem tem um déficit de atenção, ou seja, começa a ler e de forma proposital, eu sou totalmente contrário, mas de forma proposital, várias e várias bancas, várias e várias organizadoras colocam um texto muito grande, para, às vezes, pedir para, às vezes até para não pedir nem isso, às vezes para pedir, por exemplo, para a gente somar 15 mais 12, pronto, só essa parte, não é nem esse problema todo, é 15 mais 12, mas coloca um texto muito grande, então o que é que acontece? Muitas pessoas, é natural, é comum, a gente se deparar cada vez mais assim, pessoas com déficit de atenção, então ela começa a ler aquela questão, ela chegou na metade, já não lembra mais aquilo, então a gente tem que criar associações, a gente tem que criar um ambiente que a gente possa organizar as ideias, ou seja, eu vou lendo o que ele quer, eu vou anotando essas informações para não precisar armazenar na cabeça, a gente registra, a gente deixa, quanto mais a gente deixar concreto, e aí a gente vai trabalhar esse exercício para deixar concreto, mais a gente vai conseguir superar essa dificuldade, tá certo, pessoal? Então, bora lá. Paulo e Pedro têm juntos R$ 1.000, sabendo que Paulo tem 950 a mais que Pedro. Quanto Pedro tem? Veja que muitas vezes a questão, ela meio que induz a gente. Ela faz, ó, eu tenho 1.000, tenho 950. Quanto é a diferença? Quanto é a diferença? Ora, a diferença, aí muitas vezes a pessoa associa o quê? Se eu tenho 1.950, a diferença é 50. Mas qual é o problema? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que quando eu somo Paulo e Pedro, quando eu somo a quantidade de Paulo e a quantidade de Pedro, eu tenho 1.000. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou separar Paulo, quando eu vou separar Paulo e Pedro, quando eu vou separar Paulo e Pedro, tá? Eu digo que Paulo, perdão, tem 950 a mais. Então, 950 é só de Paulo. E o que é que acontece? 50 está dividido para os dois. Ou seja, esse 50 é 25 para um, 25 para outro. Tá? Porque 950, Paulo tem a mais, então é só de Paulo. E aí, o que é que acontece? O que sobra é por igual. Então, o que é que falta para mim? Os 50. Esse 50 é por igual. Então, 25 é de Pedro e 25 é de Paulo. Então, eu tenho 25 aqui e eu tenho 25 aqui. Ah, Eduardo, mas tem uma equação que a gente monta para cima, para baixo, faz, coloca. A equação você faz de uma forma mecânica. E eu quero que a gente trabalhe, claro, muitas situações a gente vai propor aqui, ó, como é o bizuzinho, como é a regrinha, como é que a gente faz para dar pulo, aqui o pulo do gato, nessa situação. A gente vai trabalhar isso também? Vai. Por quê? Porque às vezes a gente pode aplicar e a gente ganha tempo. Agora, eu não vou apenas te dar o pulo do gato. Eu não vou apenas te passar o bizu. Eu não vou apenas dizer decore. Decore isso. Não precisa aprender. Não. Eu vou dizer, vamos aprender. E depois que a gente tiver musculatura, quando a gente está com musculatura, vamos fazer mais rápido. Mas justamente por conta desse não precisa aprender, justamente por conta desse decore, decore o bizu, decore a fórmula, decore isso, decore aquilo, é que as lacunas existem. Então, o nosso objetivo aqui não é preparar vocês para uma prova. Nosso objetivo é trabalhar com vocês o conteúdo para que vocês aprendam matemática, para que vocês compreendam matemática, para que vocês tenham
musculatura para resolver a questão que for, da banca que for, tá? Então, a gente vai trabalhar esse contexto, o nosso foco não é simplesmente resolver rápido sem saber o que está fazendo, mas compreender cada etapa, tá? Então, aí a gente tem, ó, que a quantidade de Pedro é igual a 25. Então, a gente tem aqui a alternativa correta, letra C de central. Então, deixando registrado aqui, letra C de central. Certo, gente? Tranquilo, perfeito. Então, bora para lá. Aqui, ó, aquele ponto daquela questão, daquele item que a gente estava. Qual é a diferença desses dois? Qual é a diferença que a gente tem aqui? Pessoal, eu tenho menos 3 ao quadrado. Veja, menos 3 ao quadrado. E aqui eu tenho menos 3 ao quadrado. Não sei se no tom da minha voz, não sei se no tom da minha voz vocês estão percebendo a diferença. Menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Então percebem aí que eu tenho uma diferença, até na conotação, na interpretação do que a gente tem aí, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Então, quando tem esse parêntese, ele está dizendo que o que está sendo elevado ao quadrado é tudo que está aqui. Então, elevado ao quadrado significa que eu multiplico ele por ele. Então, regra de sinal e hierarquia de operações, a gente vai ver isso, Eduardo? Vai. A gente vai ver a regra dos sinais, a gente vai entender o significado, o porquê, e vai decorar também. Ah, essa isolada de Eduardo não vai ter nada para decorar. Vai. Agora, primeiro a gente compreende, a gente entende, tá? E depois a gente decora. Decora para ter a rapidez. Então, tem uma formulazinha que vai ser o seguinte: iguais mais, diferentes menos. Massa, mas por que iguais mais, diferentes menos? Por que um termo elevado a zero é igual a 1? A gente vai memorizar. Todo termo elevado a zero vai ser igual a 1. Mas a gente vai entender por que acontece esse mal-assombro. E aí, depois que a gente entende, aí massa. Eu já sei o porquê, eu já compreendi o motivo, então eu posso apenas registrar o que vai me dar a rapidez. Então, aqui eu tenho menos 3 com menos 3, sinais iguais mais, vai ficar mais 9. Aqui eu tenho menos 3 ao quadrado, ou seja, menos, aí eu tenho 3 vezes 3 ao quadrado. Menos 3 vezes 3, 9. Aqui vai ficar menos 9. Certo, pessoal? Então, tem uma diferença? Tem. É importante que a gente compreenda, porque a gente vai ser provocado em questões por conta desse detalhe. E já imaginou, tu interpretou um assombro, tu pegou aí tua dificuldade de foco, tua dificuldade de compreensão, e aí tu conseguiu organizar as ideias, estruturar a tua solução, e tu errou uma continha? Não, isso aqui não vai acontecer porque a gente vai praticar e a gente vai superar essa dificuldade. Então, a diferença é que menos 3 ao quadrado é igual a menos 9 e menos 3 ao quadrado é igual a mais 9. Tá certo, gente? Perfeito, tranquilo? Então, bora lá. Uma melancia pesa 1 quilo mais meia melancia. Eita, eu botei um A aqui, não tem esse A não, tá, gente? Mais meia melancia, perdão, eu corrijo a fichinha para mandar novamente para vocês. Então, uma melancia pesa 1 quilo mais meia melancia. Quanto pesa essa melancia? Gente, vamos pegar aqui mais meia melancia. Ó, eu tenho melancia. Essa melancia, vamos dizer que pese X. Gente, não é a letra X, é um número X. É porque eu não sei qual é o número, eu estou representando por uma letra, mas é um número X. Eduardo, eu poderia, por exemplo, aqui, para facilitar a minha vida, meu entendimento, no caso, às vezes a pessoa pega e acaba se perdendo, e ela está calculando o peso da melancia, mas no decorrer do processo ela esquece do que ela está calculando, o que é que ela precisa. Pode chamar de M para facilitar, eu posso chamar da letra que eu quiser. Eu posso chamar, inclusive, uma letra grega, tá? Eu posso chamar de alfa, beta, gama, você chama do como você quiser. Eu posso chamar de melã,
tá? O importante é a gente associar o que a gente está fazendo. Claro que eu posso também dizer melancia, e aí eu posso pegar e montar, por exemplo, melancia, que o peso da melancia é igual a 1 quilo mais meia melancia. Eu posso fazer assim? Posso. Agora, o ponto negativo de fazer assim a gente não esquece o que a gente está fazendo, mas o ponto negativo é que a gente está escrevendo muito, né? Então, é só por essa questão de notação para a gente economizar. Mas vejam, não há uma regra, vocês não vão me escutar dizendo, ó, você tem que fazer esse caminho, não. Cada pessoa tem uma particularidade e eu vou sempre apresentar assim as possibilidades e a gente vai construir junto a solução que cada um precisa. Tem alguém que, para poder resolver essa questão sem erro, vai precisar colocar melancia é igual a 1 mais meia melancia. Então, se houver essa necessidade, a gente vai passar para ela e vai tentar. Depois eu vou substituir por melã, depois eu vou substituir na questão por mel, né, de melancia, depois eu vou substituir por M. E aí depois eu vou estar com tanta segurança que eu posso botar X, Y, Z, que eu não vou errar, tá? Então, o que é que acontece aqui? Ó, eu tenho, por exemplo, que M é igual a 1, perdão, gente, mais meio M. Ora, a gente vai ver que quando eu estou resolvendo uma equação, eu tenho que deixar tudo que tem de letra, uma parte variável, de um lado só. E aí eu não quero, a gente geralmente memoriza, eu vou trocar, eu troco o sinal, eu não gosto muito desse troco o sinal, porque quando é mais e menos, massa, eu estou trocando um sinal, vamos dizer assim. Mas quando é multiplicar e dividir, não. Então, é interessante que a gente memorize, e aí eu vou depois mostrar para vocês de onde é que vem a equação, por que que tem esse negócio de trocar a operação, o que é que a gente está fazendo do ponto de vista matemático para poder a gente compreender, tá? Mas assim, desde já eu quero que a gente memorize que eu vou trocar a operação. Então, como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, m menos meio m igual a 1. Pessoal, o que é que a gente tem aqui? Se eu tenho uma melancia menos metade de uma melancia, eu fiquei com o quê? Eu tenho uma melancia toda, eu tirei metade daquela melancia toda, eu fiquei com. Não vale dizer contente, não, tá? Se eu fiquei com metade da melancia, eu fiquei contente, não vale contente. Se eu tenho uma melancia e eu tirei metade dela, eu fiquei com metade. Então, eu tenho uma toda, tirei metade, fiquei com metade. Então, qual é a associação que a gente tem aqui? Eu tenho uma associação que o peso de metade de uma melancia é igual a 1 quilo. Gente, se metade da melancia pesa 1 quilo, quanto é que vai pesar a melancia toda? Vai pesar 2 quilos. Então, se metade da melancia pesa 1 quilo, uma melancia são duas metades. Então, uma melancia vai ser 1 quilo mais 1 quilo. Então, uma melancia vai pesar 2 quilos. Tá certo, gente? Então, veja aí que a gente está compreendendo o que está fazendo, não apenas olhando ali como uma coisa mal assombrada de equação, e a gente não vai trabalhar a equação, aquela coisa seca, absoluta, não. A gente vai compreender o que a gente está fazendo. Então, bora lá. A roda de uma bicicleta tem um raio de 40 centímetros. Se ela der exatas 100 voltas completas, qual a distância percorrida pela bicicleta? Gente, o que é que a gente tem aqui? Aí a gente tem que compreender. A gente vai ter que ver a parte básica de geometria. E agora eu estou até lembrando, porque na turma 5 não tinha geometria, e no final eu coloquei, e essa eu vou colocar. Então, pode ser até que eu nem tenha colocado, eu copiei da turma 5 o cronograma, pode ser que eu não tenha colocado geometria básica, mas faz parte, tá? Então, tem o tópico de geometria básica, porque cada vez mais está sendo recorrente, cobrado em prova, e a gente aproveita, a geometria básica vem ali no finalzinho, vários conceitos que a gente foi aprendendo, como operações com números decimais, como interpretação de alguns pontos, potenciação. Então, vários desses conceitos a gente aplica, é uma forma de exercitar o que a gente aprendeu. Então, por isso que eu achei importante, necessário e faz parte do conteúdo de geometria básica. Então, bora lá. A gente tem que a bicicleta, quando ela está rodando, eu tenho uma roda aqui que tem uma circunferência, e é como se eu pegasse essa roda daqui e abrisse. Então, se eu peguei essa roda e abri, eu fiquei com esse comprimento. Então, esse comprimento é cada volta que a roda vai dar. Igual a metade do diâmetro.
tá? Metade do diâmetro. Quando ele dá o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Nesse contexto, ele já deu o valor do raio, porque muitas vezes ele dá o diâmetro e perde o raio. Então, a gente vai ter 2 vezes 40 vezes 3,14. Veja que aqui, ó, o raio é em centímetro, então essa medida aqui é em centímetro. Então, eu tenho aqui que essa medida que a gente vai encontrar, ela está em centímetro. Então, aqui eu tenho 80 vezes 3,14. Por quê? Porque o π, ele pediu para considerar o π como 3,14. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar essa continha. 80 vezes 3,14 dá 251, 251,2 centímetros. Opa, perdão. Deixa eu botar logo aqui, centímetro. Eu já fui no finalmente da questão. Então, 251,2 centímetros. Mas ele dá exatas 100 voltas. Então, como ele dá exatas 100 voltas, vai ser 251,2 vezes 100. Então, esse cara, quando eu multiplico por 100, vai ficar aqui, então, 25.120 centímetros. Aí, o que é que acontece? A gente quer em metros. Aí, a gente vai aprender que eu vou converter sem decorar, não quero ninguém decorando, tá? Vamos botar aqui decâmetro, hectômetro, metro, decímetro, centímetro. E aí a gente vai verificar com mais propriedade essa conversão. Eu cheguei aqui a 25.120, então 0, 20, 100, 25, dos 25.120, não é isso, gente? E isso é centímetro. Então, o que é que acontece? Deixa eu trocar aqui a cor. Ó, eu tenho a vírgula aqui em centímetro, ele está aqui, e aí eu quero transformar, veja que as unidades das alternativas estão em metro. Então eu quero transformar para metro. Então eu tenho 251,20, ou seja, 251,20 metros. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, 251,20 metros, a alternativa letra C de central, tá? Então, bora lá. Próxima questãozinha. O álbum da Copa 2026 virou mania com adolescentes e adultos. Cada pacotinho vem com 7 figurinhas. Paulo comprou 8 pacotes. Sabendo que 3 desses pacotes vieram com figurinha extra, qual o total de figurinhas que Paulo comprou? Gente, o que é que acontece? E aí, sendo bem direto com vocês, uma situação que acontece de muito erro em prova de matemática, e aí a gente vai superar essa dificuldade trabalhando questões, né? E aí a gente vai trabalhar, tá? Inclusive, além das 14 aulas, são 14 aulas ao vivo que a gente vai ter, como esse contato que a gente está tendo pelo Google Meet, que fica gravado. Eu vou deixar o curso disponível durante um ano após o término. Então, terminou o curso, vocês vão ter um ano para ficar entrando, reassistindo, quantas vezes vocês quiserem, e interagindo comigo, tirando dúvida. E a gente vai ter ainda alguns vídeos extras, vamos ter listas de exercício extra, então a gente tem toda essa gama de apoio, essa mentoria. Então a gente tem essa mentoria, tá? Esse apoio que a gente vai ter. E aí o que é que acontece? O que é uma coisa que eu identifico com muita frequência? O aluno ele vai começando a ler, não sei, ó, ainda bem que aqui não tem vídeo aberto para que eu não possa ver a cara de vocês, porque gente, o corpo fala, o corpo fala. Aí, igual a vídeo aberto, eu vou olhar e vou dizer, ih, já sei que faz isso. A gente tem aí a seguinte característica. Muitas vezes a pessoa está lendo a questão. Ah, já sei. Você leu o álbum da Copa. Aí você já sei. O álbum da Copa tem, eu já sei. Meu filho, minha filha,
meu marido, minha esposa, meu tio, meu avô, meu pai, tá colecionando. Cada pacotinho tem 7 figurinhas, tem as brilhantes, tem as raras, tem as Legend, tem as que são na internet. Ou seja, a pessoa começa, só porque tem o álbum da Copa de 2026, a pessoa já começa a trazer coisa que não está na questão. E aí a pessoa fica agoniada, às vezes emocionada para dar a resposta. E aí o que é que acontece aqui? Vê mesmo. Está dizendo que eu quero saber a quantidade. Ah, Eduardo, quer saber a quantidade de 8 pacotes? Aí, quer saber aqui, ó, a quantidade de 8 pacotes? Então, são 8 pacotes que eu quero, e a pessoa que está comprando toda semana uma quantidade de pacote para o filho que já está desesperado, já quer que tenha o Bolsa Figurinha para poder pedir, tem que ter alguma coisa assim, ó, não é nem, tem família que não está endividada por conta das bets de aposta. Tem família que tá, né? E aí vai, às vezes, ó, olha, não tem aquelas fotos com aqueles gatinhos assim, tudo, né? Os filhos conseguem fazer aquela imagem até de uma forma mais sofrida. Nunca vi um negócio desse. Aí eu já sei, os pacotes vêm com 7, que é 8 pacotes, aí a pessoa pega e faz 8 pacotes vezes 7. 8 vezes 7 dá quanto? 56. Aí, o que que acontece aqui? A pessoa já vê o 56 mal assombrado aqui. Já fala, mas ele não quer o total de 8 pacotes? Cada pacote não tem 7, 8 vezes 7, 56, não tem lá 56? Pessoal, sabendo que 3 desses pacotes vieram, tá? Com figurinha extra. Então, cada um veio com 8 no lugar de 7. Então, tem as 7 do 8, mas tem 3 que vieram com figurinha extra, ou seja, 56 mais 3, que dá 59. Eu tenho total tranquilidade. Eu tenho total tranquilidade que todo mundo aqui sabe fazer 56 mais 3. Mas tem muita gente que não terminou de ler, viu que tem 8 pacotes, viu que a pergunta é o total de figurinhas. Qual o total de figurinhas? Ah, são 8 pacotes, 8 vezes 7, 56. Letra A, 56. Ponto. Respondeu. Respondeu e não leu. Respondeu e não compreendeu. Não interpretou. Respondeu e não viu a necessidade da questão. Então, o resultado correto dessa questão não é 56. O resultado correto dessa questão é 59, porque eu tenho as 56 normais, que viriam realmente em 8 pacotinhos, mas eu tenho 3 extras. Então, eu tive 59. Então, isso aqui é deficiência de matemática? Ah, eu precisava de uma calculadora. Claro que não. É deficiência de interpretação. Muitas vezes é deficiência de atenção. A gente não consegue manter o foco até o final. E aí, como é que a gente vai conseguir superar essa dificuldade? Trabalhando, organizando as ideias, montando, observando, vamos dizer, segmentando a questão por cada etapa. Ou seja, primeiro eu tenho que ver o que eu tenho, depois o que é que está acontecendo, depois eu tenho que pegar e separar qual é a necessidade. Por exemplo, muitas pessoas são brilhantes em português, uma redação, bota uma redação para a pessoa fazer, a pessoa tira 10. Aí vem para a matemática, começa a relacionar com números, começa a se atrapalhar um pouco. E aí o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer uma analogia. Quando a gente está resolvendo uma redação, eu não tenho a parte de introdução, argumentação e conclusão. Então vamos tentar organizar essa questão como se fosse uma redação. Então, eu tenho a introdução, o que é que se fala, o que é que se tem na questão, eu tenho a argumentação, que é a organização das ideias, e a minha conclusão é identificar qual é a necessidade da questão. Então, vamos imaginar que essa pergunta é uma redação que a gente tem que segmentar para quem tem dificuldade com números. Então, vamos trabalhar, vamos exercitar, a gente vai conseguir superar a dificuldade. Tá certo, pessoal? Então, bora lá. Dia 15 de 6, né, segunda-feira passada, o Central de Caruaru completou 107 anos, isso é uma verdade, o glorioso Alvinegro, né? O professor Eduardo foi até uma loja do Central, ainda não fui, tá, pessoal? Isso é um spoiler, eu vou
viajar para Caruaru 19, e aí, a partir do 19 é que eu vou lá, mas minha esposa não sabe não que eu vou na loja do Central, porque senão ela vai, ela não vai deixar. Então, aqui é só segredo nosso, tá? Mas eu vou na loja do Central quando eu for para Caruaru, que eu vou viajar para lá dia 19. Então, o professor Eduardo foi até a loja do Central para comprar uma camisa e viu que uma camisa que ele queria estava 20% mais cara. Ao realizar o pagamento, por ser sócio, houve um desconto de 20%. Eu sou sócio do Central e realmente tem um desconto. Eles não dão 20% não, eles dão 10%, tá? Mas vamos pegar aqui porque essa questão eu queria justamente associar com essa ideia. Em relação ao valor original, podemos afirmar aqui. Pessoal, o que é que a gente tem aqui? Veja, havia um valor, não sei quanto era, mas eu vou botar aqui, eu posso botar um X, eu posso botar preço, tá? Eu posso botar valor, eu tenho que associar que tinha uma situação aqui. E aí, esse valor, ele foi ampliado, aumentado em mais 20%. E passou a ser o novo valor. Passou a ser o meu Y, por exemplo. Só que quando eu cheguei aqui, eu tive um desconto de 20%. Será que eu voltei para o valor original? Não, eu não voltei para o valor original. Por quê? Lembra que porcentagem, e aí a gente tem que trabalhar essa parte de conceito, porcentagem, ela trabalha, ela atua como uma referência. Perceba, se eu disser a vocês, ó, vocês vão ganhar 10% do prêmio. Tem um prêmio que eu vou sortear e vocês vão ganhar 10%. Pessoal, se eu for sortear R$ 1, vocês vão ganhar 10 centavos. 10% de R$ 1, 10 centavos. Mas se eu for sortear 10 milhões, vocês vão ganhar 1 milhão. Vão ganhar o mesmo 10%. Vocês vão ganhar 10% de um prêmio. Se esse prêmio for R$ 1, vai ser 10 centavos. Se for 10 milhões, é 1 milhão. Ou seja, 10% é 10%, mas o que ele vai gerar depende de qual é a referência que ele vai ter, vai ser aplicado. Então, numa situação como essa, a gente não sabe exatamente o valor, mas a gente pode fazer o seguinte: vamos dizer que o valor original é 100. Sempre numa porcentagem que eu não sei quanto é, ou que eu quero encontrar a relação, mesmo que eu saiba que a camisa custasse 135,82, ficaria mais complicado 135,82. Então, como a porcentagem é proporcional, eu digo que é 100. Aumentou 20%, aumentou 20%, eu venho para quanto? 120. Porque eu apliquei, ó, 10% de 100 é 10, 10 com 10, que é 20%, 120. Quando eu for retirar 120, perdão, quando eu for retirar 20%, eu não estou mais como referência o 100, eu não estou retirando de 100. Quando eu for aplicar, quando eu for tirar 20%, eu vou tirar 20% de 120, 10% é 12, eu estou tirando 24, certo? Então eu venho para 96. Por quê? Porque eu estou tirando, aqui eu acrescentei 20, aqui eu estou retirando 24. Porque 10% vai ser 12, 20% é 24. Então eu vou retirar 24. Então, como eu estou retirando 24 e 120, eu vim para 96. Quando eu comparo esses dois aqui, o que é que acontece? O valor final é menos 4 em relação ao valor original. Então, eu tenho aqui que a resposta é reduziu 4%. Tá? Tudo por conta de que a minha porcentagem ela não é estática, ela é dinâmica. Eu vou aplicar ela a partir da referência que eu tenho. Essa referência ela não está parada no tempo. Então, o valor da minha porcentagem vai depender dessa minha referência que está alterando no decorrer do processo. Consequentemente, o valor que ela vai identificar, encontrar, calcular, determinar, vai mudar também. Se eu mudo a referência, o valor que ela traz vai ser diferente. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, bora lá. Questão 13. Na eleição para representante de turma em 2025, Paulo obteve 40% dos votos válidos. Na eleição desse ano, ele aumentou sua votação em 50%. Isso significa que agora ele obteve. Gente, é muito natural, principalmente quando a gente perde um pouco o foco na organização das ideias, que a gente pegue, vamos dizer assim,
traços da questão e queira resolver a partir daqueles traços. Ou seja, eu tenho 40 e aumentou 50. Aí, quando tem a ideia de aumentou, a gente meio que faz aquela situação sem interpretar, e aí a gente faz, eu tenho 40 e aumentei, então eu vou somar, eu vou acrescentar 50. E aí a gente chegou em 90. Opa, tá errado. Por quê? Porque eu tinha 40% de um total, vamos dizer, de 100. De 100. Então, 40% de 100, eu tinha 40. Como eu aumentei sua votação em 50%, se eu tinha essa votação de 40, eu aumentei metade dessa votação. Então, eu aumentei, no caso, 50% de 40, que dá quanto? 20. Então, eu passei a ter o quê? 60. 60, olhando para esse meu referencial, representa o quê? 60%. Eduardo, eu tinha 40. Se eu aumentei metade, eu matei metade desse percentual. Então, eu aumentei 20%. Então, eu vim para cá para 60%, não é isso? É isso, perfeito. Mas vejam que a gente tem que interpretar o que a questão está trazendo para a gente. Muitas vezes a pressa faz com que a gente junte aqueles flashes que a gente tem da questão. Eu tenho 40, eu tenho aumentar, eu tenho 50. 40 mais 50, 90. Então, a gente não está interpretando, a gente está respondendo, a gente está ficando livre da questão. A gente está apenas assim, tipo a tabuada que a gente respondia 3 vezes 7, 21. Eu não estou pensando que é 30, não estou pensando que é 7, eu estou dando a resposta, eu estou me livrando dela o mais rápido que eu puder. E aí a gente não pode fazer isso. Então a resposta correta aqui, letra D. Letra D. Tá certo, gente? Tranquilo? Então bora lá. Ó, vamos ver o que é que a gente tem aqui. O salário de Pedro é 80% do valor de Paulo. Logo, podemos afirmar que o salário de Paulo percentualmente é, tá? O que é que a gente tem aqui? A gente tem essa questão em dois momentos. Eu sei que essa daqui, a gente muitas vezes eu vou falar e pode ser que a gente não consiga interpretar direitinho o que eu estou falando, porque a gente precisa justamente elaborar mais. Mas eu fiz questão de trazer essa informação para que a gente possa visualizar o referencial do percentual. Veja, vamos dizer, eu estou dizendo que o salário de Pedro é igual a 80% do salário de Paulo. Do salário de Paulo. Ou seja, se eu tenho que o salário de Paulo é a minha referência de 100%, aqui nesse primeiro momento é a referência de 100%, se eu digo que o salário de Paulo é 100, eu tenho o quê? Vamos dizer que eu cheguei à conclusão aqui que se Paulo é 100, porque nessa primeira informação, a minha referência é Paulo, então eu estou considerando que minha referência, o que é 100%, é Paulo. Então, Pedro, que representa 80%, teria o quê? 80. Por quê? Porque é 80% dessa informação. Tá certo? Tranquilo? Então é o que a questão está dizendo. O salário de Pedro é 80% do valor de Paulo. Logo, podemos afirmar que o salário de Pedro, percentualmente, aí agora, nessa outra situação, o que é que acontece? Ele jogou, certo? Ele jogou, porque aí, ó, eu estou colocando nas perguntas, o salário de Paulo é 20% maior, 22% maior, 25% maior, 28% maior, 30% maior. Ou seja, nessa situação, ele está jogando a referência para o salário de Pedro, percebem? Então, nesse segundo momento, ele está dizendo o seguinte: se o salário de Pedro é 80 e o salário de Pedro é a minha referência, 100%, porque agora a referência passou a ser o de Pedro, porque eu estou dizendo o de Paulo é maior, o de Paulo é menor, o de Paulo em relação ao de Pedro. Então, o referencial é o de Pedro, aí eu tenho que o de Paulo, que é 100, ele representa X.
Ou seja, na primeira parte da questão, a referência de inteiro era o de Paulo, e na segunda parte da questão, a referência de inteiro, de integridade, de totalidade, de 100%, o referencial é o de Pedro. Quando a gente faz isso, e aí deixa eu trocar a cor, e aí aqui, minha principal intenção, tá? Justamente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior, eu não quero nem que a gente saia dessa questão com um entendimento de como responder o que eu estou respondendo. Se sair, massa. Mas o que eu quero mostrar com essa questão é que às vezes o que é 100% é uma coisa e depois em outro momento é outra. Então, meu objetivo nessa questão, e que eu quero que vocês compreendam, que abram a mente para isso, é que em um momento o 100% é uma coisa, e naquela mesma questão do desenvolver, o referencial de 100% passa a ser outra. Então, aqui, o que é que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho 80x igual a 100 vezes 100, x é igual a 100 vezes 100 sobre 80, que vai dar, pessoal, 125%, só para a gente completar aqui. Ou seja, se o de Pedro é 100 e o de Paulo é 125%, nesse caso, o de Paulo é 25% maior. Ou seja, Pedro, a gente viu que o referencial dele é 100%, e no caso, o de Paulo, a gente viu que foi 125%. Então, o de Paulo é o de Pedro mais 25%. Então, o de Paulo é 25% maior. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito. Então, bora para lá. Um quadrado tem um lado medindo 7 centímetros, tá? No caso, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, se um lado mede 7, os outros também. Se dobrarmos a medida do lado desse quadrado, o que acontece com sua área? Vejam, o que é que a gente tem aqui? Traco, ó. Aí a gente tem que ter um entendimento. Eu tenho um quadrado, o que é um quadrado? É um polígono que tem todos os lados iguais. Então, o valor de todos os lados é igual, o valor é igual. E como a gente viu que seria 7, então todos os lados têm o tamanho 7. E quando a gente quer medir a área, a gente vai ter o quê? A área de um quadrado vai ser o lado ao quadrado. Então, 7 ao quadrado que dá 49. Ah, eu vou dobrar o valor do lado. Então, esse meu quadrado, não vou dobrar o tamanho não, tá, pessoal? Porque senão eu vou ficar sem espaço aqui para responder. Mas esse meu quadrado, meu novo quadrado, ele passou a ter, ó, ele passou a ter os lados. Então, esse meu novo quadrado passou a ter os lados iguais a 14. Então, a nova área vai ser o quê? 14 ao quadrado, que dá igual a 196. Ou seja, 196 é 4 vezes 49, certo? Então, 196 é 4 vezes 49. Então, se eu dobrei o lado, a área quadruplicou, é 4 vezes maior. E aí, quando a gente não. Numa situação como essa, ela é constante. Se eu peguei e dobrei o lado quadrado, a área é 4 vezes maior. Então, se tivesse uma pergunta dessa para quem já havia trabalhado esse conceito, já havia diagnosticado, identificado e já sabia responder. Mas quando a gente não sabe já com aquela análise pré-formatada, né? Mas a gente sabe o conceito, a gente vai lá e encontra, e a gente vê que tem essa característica. Ou seja, diminui, não, ela não vai diminuir a área, se eu aumento o lado, aumenta, não permanece igual. Será o dobro, não 3 vezes, não 4 vezes. Então, a alternativa correta, letra A, essa área será 4 vezes o tamanho original, tá? Então, bora lá. Uma equipe de 6 pedreiros constrói um muro em 8 dias, supondo que todos trabalhem no mesmo ritmo. Quantos dias serão necessários para que 4 pedreiros construam um muro? Questões clássicas de regra de 3 a gente sempre tem. E aí a regra de 3, pessoal, é uma situação que a gente tem que compreender que ela é irreal. Por quê? Porque eu estou considerando aí uma quantidade de pedreiros,
maior, menor, variando, mas eu estou considerando que todos eles têm o mesmo ritmo, a mesma produtividade. E cada pessoa é uma pessoa. Então, se eu pegar três pessoas diferentes para executar o mesmo trabalho, vamos dizer, eu vou pegar três pessoas para pintarem quartos do mesmo tamanho, cada uma vai ter um tempo, o seu detalhe. Muitas vezes, até aquele que faz mais demorado nem é o que fica melhor, nem o que faz mais rápido. Então, a gente ainda tem essa situação. Mas nas regras de três, de uma forma padrão, a gente tem aquele comportamento que vai ser igual e que a gente vai ter que trabalhar. Ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, eu tenho aqui pedreiro, tá? Pedreiro e tenho dias, porque o muro vai ser constante. Então eu tenho 6 pedreiros que eles demoram 8 dias. Supondo que todos trabalhem no mesmo ritmo, quantos dias serão necessários para 4 pedreiros executarem o mesmo serviço, X? Então, sempre numa regra de 3, a gente tem que pegar a gente tem que entender, veja, a regra de 3 a gente tem que interpretar o que está acontecendo, qual é a história que está sendo contada. Ao mesmo tempo, a gente tem que observar quais são as situações que estão envolvidas, ou seja, o que é que uma está alterando na outra, como é que uma está alterando, quais são as situações que foram relacionadas nesse contexto. A gente tem que analisar qual é o impacto que uma situação faz na outra, se é diretamente ou se é inversamente, e aí a gente vai compreender bem direitinho isso. O que é diretamente, quando uma aumenta, provoca que a outra aumente. Se essa aumenta, provoca que essa aumenta. Se essa diminui, provoca que essa diminui. Se essa diminui, provoca que a outra. Ou seja, quando o que uma provoca na outra é o mesmo sentido que acontece nela, aumenta, aumenta, diminui, diminui, elas são diretamente proporcionais. Mas se uma está aumentando, ela provoca que a outra diminua. Ou se essa primeira está diminuindo, provoca que a outra aumente, eu digo que elas são inversamente proporcionais, tá? E aí é importante a gente observar, identificar, interpretar, e vai ser interpretação. A questão não vai dizer, pedreiro influi com dias de forma diretamente, pedreiro influi com dias de forma inversamente. Não. Ela vai trazer o problema e a gente vai ter que interpretar. E aí o que é que ocorre aqui, ó? Vamos observar. Gente, se por exemplo eu aumento a quantidade de pedreiro, então eu tenho os pedreiros, se eu aumento a quantidade de pedreiros, quanto mais pedreiros, menos dias eu vou precisar. Da mesma forma que eu digo que se eu diminuo a quantidade de pedreiros, eu vou precisar de mais dias. Então, a gente observa que aí o relacionamento entre as duas é de inversamente proporcional, tá? E aí, qual é o grande detalhe? O grande detalhe para resolver essas questões é o seguinte: eu vou colocar sempre, independente de ser simples ou composta, o termo que tem a incógnita, que tem a variável, o termo que eu quero descobrir do lado esquerdo, e desse outro lado eu vou colocar o outro termo se for simples, os outros termos se for composta. Da seguinte forma, aquele que for diretamente proporcional, ou seja, aumenta, aumenta, diminui, diminui, do jeito que ele está nessa minha tabelinha, nessa minha organização de ideias que eu fiz aqui do lado esquerdo, o jeito que ele está, ele passa para lá. O cara que é inversamente proporcional, eu vou pegar ele, eu vou inverter a minha fração e vou colocar do outro lado. Como eu só tenho um 2 e ele é inversamente proporcional, eu vou pegar esse aqui e vou inverter. Então, ele ficou 4, ele ficou 6. Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho 4x igual a 8 vezes 6. Pessoal, eu acho interessante, antes da gente, porque eu poderia, Eduardo, 8 vezes 6. Resolvi. Antes da gente resolver, eu acho interessante a gente deixar para fazer no final. Porque o 4 está multiplicando, passa dividindo, a gente às vezes tem uma situação como essa, vê mesmo. 8 dividido por 4 deu 2. Querendo ou não, você pegar 8 e dividir por 4 é melhor do que você pegar 4 vezes 6, 48 dividido por 4, tá? Então aqui, ó, eu já cortei esse com esse, eu fiquei o quê? Com 2 vezes 6. Então a minha conta passou a ser 2 vezes 6. A minha conta passou a ser 12, tá? Então, a quantidade necessária de dias vai ser igual a 12, que faz sentido, porque se eu diminuir aqui a quantidade de pedreiros, eu vou precisar aumentar a quantidade de dias. Eu diminuí na metade, um terço, tal, então eu vou aumentar a proporção. Isso aí é outra história, isso aí já é a parte elaborada que a gente vai trabalhar. Mas eu tenho aí como resposta 2 dias, alternativa correta, letra D, 12 dias. Eu não preciso disso 2, são 12, né? 12 dias, tá? Então, bora lá. Então, questão 16, letra D, 12 dias. Bora para cá.
Aí o que é que acontece? No paralelo aqui de questão de regra de três, que eu tenho sempre o mesmo comportamento, eu tenho a questão das torneiras. E aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu não quero nem compromisso de aprofundar aqui, que a gente vai detalhar isso bem direitinho com mais de um exemplo. Mas a questão da torneira, ele pega, ele pontua, ele constrói o raciocínio de comportamentos diferentes. Uma torneira, ela enche em 4 horas e a outra em 12 horas. O que é que acontece se eu pegar e juntar as duas? Gente, eu nem tenho duas de 4 horas, nem tenho duas de 12 horas. Então, eu não vou poder juntar e fazer, realizar como eu fiz na outra. Então, nessa daqui, o que que a gente vai fazer? E é como eu vou trabalhar na isolada. Vamos compreender a ideia, depois a gente tem um bisuzinho. Ó, a ideia aqui é o seguinte, a gente vai olhar o que acontece com uma unidade de tempo. Então, o que é que acontece com a unidade de tempo? Veja, a torneira 1, se ela demora 4 horas, em cada hora ela enche um quarto. A torneira 1. A torneira 2, se ela demora 12 horas, em cada hora ela enche um dozeavos. O que é que acontece em uma hora, quando eu tenho as duas? Eu tenho um quarto e eu tenho um dozeavos. Então, eu vou somar. Aqui, o mínimo vai ser 12, certo? O mínimo entre 4 e 12, 12. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 12 dá 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu tenho 4 sobre 12. Certo, gente? Tranquilo? Então, o que é que a gente vai ter? Eu encho o meu tanque, 4 sobre 12. Eduardo, eu posso simplificar? Posso. Um terço do meu tanque eu encho em uma hora. Para encher o tanque todo, que seria 3 terços, que seria 1, né? O tanque todo é 1. Qual é o tempo? Ora, gente, 1 vezes 1 dá 1. Eu tenho 1 terço de x igual a 1. Eu tenho que x vai ser 1 vezes 3, que vai dar 3 horas. Então, eu preciso, para encher o tanque, 3 horas. Finalizei a questão, estruturei, organizei as ideias. Compreendi o que está acontecendo. Fiz uma questão, fiz outra, compreendi. Massa, entendi. Não estou querendo que vocês entendam. Agora, a gente na disciplina vai trabalhar e a gente vai vir no processo, a gente vai trabalhar frações, vai trabalhar operações com frações, então a gente vai vir com toda a substância para resolver essa questão. Mas aí eu entendi, verifiquei o que precisa, aí o que é que acontece? O tempo total vai ser tempo 1, certo? Vezes tempo 2, mais tempo 1, mais tempo 2, tá? 4 vezes 12 igual a 4 mais 12. 4 vezes 12, 48, dividido por 16, igual a 3. Então, a gente observa que do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, a gente vê aí, a gente trabalhou o bizu e a gente viu a forma prática de resolver. Massa. Só que o que é que acontece? Há detalhes, claro, alternativa letra B, há detalhes, há momentos, existem questões que essa forma prática ela não vai te ajudar tanto. Existem questões que a gente pode até se atrapalhar se for partir para esse cara. E aí a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter musculatura. A partir do momento que a gente tem a musculatura, se puder simplificar, simplifica. Se não puder, a gente tem musculatura para fazer a diferença, para garantir o teu lugar lá na lista, não é de aprovado, não é de nomeado. Eu quero desejar para vocês, com esse aprendizado, a partir do momento que a gente supere a dificuldade que a gente tem em matemática, eu quero desejar para vocês uma dor de cabeça imensa de escolher onde vocês vão trabalhar, de tanta aprovação que vocês vão ser chamados no canto A, B, C, e aí vocês vão ver, e agora, para onde eu vou?
que dor de cabeça que eu vou ficar para decidir para onde eu vou. Diga lá, desejo do coração que vocês tenham essa dor de cabeça e consigam escolher a melhor opção para vocês, tá? Então a gente vai criar a musculatura. Depois que cria essa musculatura, aí a gente vai partir para o detalhe de saber como faz para simplificar. Porque se der para simplificar, se der para usar uma dica, se der para usar um bizu, a gente vai usar. Tá certo, gente? Tranquilo? Então bora lá. Mais uma questãozinha. Uma determinada quantidade de pássaros deseja pousar nos galhos de uma árvore. Se 4 pássaros pousam em cada galho, então 2 galhos ficam, perdão, 2 pássaros ficam voando. O galho fica voando, foi ótimo. Se todos os pássaros pousam com 7 em cada galho ocupado, então um galho fica vazio. O número de pássaros é. Pessoal, o grande aperreio aqui é como a gente montar a questão. Então, essa parte de resolução de sistemas, montar a equação, ela vem no finalzinho já da nossa isolada, que é para quando a gente já criou toda a musculatura, trabalhou em interpretação, resolveu questões, e aí a gente vai ter a bagagem para responder. Porque, por exemplo, aqui eu posso dizer que eu tenho, digamos, X pássaros, então eu tenho X pássaros, e eu tenho Y galhos. Quando a gente vai montando o que a questão está propondo, olha comigo. Eu tenho, se eu coloco 4 pássaros em cada galho, 2 pássaros ficam voando. Então, a quantidade de pássaros vai ser igual a 4 para cada galho, mas ainda vão ter 2. Massa. Se todos os pássaros pousam, então não tem mais nenhum sobrando, 7 em cada galho, um galho fica vazio. Então, a quantidade de pássaros vai ser igual a 7 vezes a quantidade de galhos menos 1. Pronto. Feito, feito isso, não é feitiço, é feito isso, tá? Não é mágica, é matemática, então não é feitiço, é feito isso. A gente vai trabalhar com esses valores. Ou seja, se eu tenho que esse cara é igual a x e esse cara é igual a x, os dois são iguais. Então, 7y menos 1 vai ser igual a 4y mais 2, tá? E aí, o que é que a gente tem aqui, pessoal? 7y menos 7 igual a 4y mais 2. Aí a gente vai deixar o y de um lado, então 7y menos 4y, e vai ficar com 2 mais 7. Ou seja, esse cara está somando, ele passa subtraindo, esse cara está subtraindo, ele passa somando. Então, eu tenho 7 menos 4 dá 3, 3y igual a 9, tá certo? E aí, a gente vai ter aqui, ó, y é igual a 9 dividido por 3, que é igual a 3. 3 é a quantidade y, é a quantidade de galhos. O que é que ele quer? Ele quer saber, deixa eu trocar a cor, quer saber a quantidade de pássaros. Ora, mas a quantidade de pássaros é o valor de x. E eu vi ali que x é igual a 4y mais 2. Ó, 4 pousam em cada galho mais 2. Então, como eu encontrei que o y é 3, x é igual a 4 vezes 3 mais 2. O x, que é a quantidade de pássaros, vai ser 12 mais 2, que vai dar igual a 14. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito. A alternativa correta, letra B, 14. Tá certo? Então, bora lá, acredito que para a última questão dessa nossa bateria. Então, o que é que a gente tem aí? Em uma fazenda, há um total de 30 animais, entre galinhas e porcos, sabendo que o total de patas é 84, quantos porcos há na fazenda? Pessoal, aqui para a gente começar, e aí eu vou começar por essa parte aqui, vamos dizer que eu tenho x é igual a galinhas,
e eu tenho que y é igual a porcos. Então, pelo que a questão está dizendo aqui, se eu somar a quantidade de galinhas com a quantidade de porcos, eu vou ter 30. A quantidade de patas tem 2 para cada galinha e tem 4 para cada porco, né? Aqui a gente vai ter 84. Então, eu tenho um sisteminha. E aí, o que é que a gente vai fazer? Essa parte de resolução do sistema é como se fosse o fechamento de todos os assuntos que a gente compreendeu. E aí, como é que eu vou tratar com vocês? Eu vou trabalhar o sistema dos métodos que a gente tem para compreender, para observar, porque nem sempre aquele pulo do gato vai servir para todos, mas a gente trabalha o pulo do gato também, porque quando se vir a gente vai aplicar. Então, por exemplo, uma primeira situação aqui é o método da substituição. Ou seja, como é o método da substituição? Eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, x ou y, certo? Então, eu tenho x, por exemplo, é igual a 30 menos y. Então, como eu olhei para essa equação, e aí como eu tenho que x é igual a 30 menos y, eu vou substituir na outra equação. Isolei um termo e substituir na outra. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 30 menos y. Ou seja, eu tenho 2 vezes 30 menos y mais 4y, ó, eu só substitui o x, então eu continuo com o restante aqui, igual a 84. Então eu tenho 60, e aqui é um ponto que muita gente erra, porque eu tenho que multiplicar esse, eu tenho que multiplicar esse, menos 2y mais 4y igual a 84. Ou seja, 2y igual a 84, ó, menos 2 por mais. Esse 60 aqui, passando para o outro lado, ele está positivo, somando, ele passa subtraindo, 84, perdão, menos 60, que dá igual a 24. Como o outro lado eu vou precisar, mas aí no outro lado eu vou colocar aqui só para a gente, é melhor deixar aqui para não passar para o outro, peraí. Y é igual a 24 dividido, ó, sobrou 2 dividido por 2, certo? Então, y é igual a 12. Se y é igual a 2, y é o quê? Y é porcos, igual a 12. Então, quanto é que está faltando para dar 30? 18. Então, galinha vai ser 18. Ele quer saber quantos porcos aqui já seria o quê? 12, né? Porcos 12, galinhas 18. Outra metodologia para a gente responder seria o método da adição. Então, sempre que houver mais de um caminho, é importante que a gente conheça mais de uma ferramenta. Então, eu vou sempre pegar, ó, tem um método da substituição que é assim, tem um método da adição que é assim. Se houver um detalhe que a gente possa avançar, aí a gente vai avançar também. Então, pelo método da adição, a gente tem aqui, ó, x mais y igual a 30, 2x mais 2y igual a 84. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar anular uma dessas duas. Então eu vou fazer com que fique mais 1 menos 1, mais 5 menos 5, mais 3 menos 3, mais 2 menos 2. Então se eu multiplico esse cara daqui por menos 2, o que é que ele vai produzir aqui, pessoal? Ele vai produzir menos 2x, menos 2y, menos 60. E esse outro eu tinha 2x, 4y, 84. Ou seja, eu fiz com que em uma equação e na outra tivesse um dos termos que é oposto, para quando eu somar, por isso que o método da adição, porque eu estou somando, eu elimine. Menos 2 mais 2x dá 0, 0x. Menos 2 mais 4y dá 2y. Menos 60 com mais 84 dá 24. Então, aqui, o que é que a gente tem? A gente tem 2y, que é igual a 24. Y é igual a 24 dividido por 2. Y é igual a 12. Consequentemente, o x é igual
a 18. Como ele quer a quantidade de porcos, eu tenho igual a 12. Então, a gente viu o método da substituição, a gente viu o método da adição, e aí, pessoal, lembrando, estou mostrando aqui de uma forma relativamente rápida, mas na nossa isolada, a gente vai aprofundar, vai pegar questões, vai observar a vantagem de um em um caso, a vantagem de outro, outro caso, então a gente vai trabalhar esse tipo de situação. E tem aqui o pulo do gato, a regrinha que a gente tem, que várias regrinhas, vários pulos desse a gente vai ver na isolada, várias regrinhas a gente vai ver na isolada, que seria o seguinte: eu vou admitir que os 30 animais são do animal que tem menos patas. Então, quem é que tem menos patas? É a galinha? Eu vou admitir que eu tenho 30 galinhas. Então, se eu tivesse 30 galinhas, ia ser 30 vezes duas patas, eu teria 60 patas. Então, eu pego aquela quantidade de animais e admito que todas é do menor. Então, nesse caso aqui, seriam 30 galinhas. 30 vezes 2, 60. Vou pegar a diferença entre o que é que eu deveria ter e o que é que eu encontrei. Essa diferença aqui foi quanto? 24. Vou dividir esse 24 pela quantidade que o maior tem a mais. Então, aqui a gente está falando de pata, mas poderia ser o valor de ingresso. Um adulto paga tanto, uma criança paga tanto. Né? Poderia ser a quantidade de pneus, poderia ser, enfim, qualquer situação que esteja disposta. Eu vou olhar, eu encontrei admitindo todos que sendo do menor, peguei a diferença e vou observar o maior. Tem quantas a mais? Então, eu tenho galinha e tenho porco. Galinha tem duas patas, porco tem quatro. O maior é o porco. Na quantidade de patas, o maior é o porco. Quantas patas a mais? Quanto é que o maior tem a mais? Duas. Aí eu divido. Dividir por duas. Certo? D igual a 12. Então eu tenho 12 porcos. Acabou a questão. Se eu tenho 12 porcos, para 30 eu tenho 18 galinhas. E aí, memorizar a receitinha, admite que todos são do menor, vê a diferença de quanto teria que ter e quanto eu encontrei todas sendo menor, aquela diferença eu vou dividir pela quantidade que o maior tem a mais. Já deu a quantidade do maior. Finalizou a questão de forma rápida, objetiva, e a gente vai trabalhar muito isso, tá? Na nossa isolada. Então, ele quer saber a quantidade de porcos, perdão, quantidade de porcos igual a 12. Sobre a isolada, gente, sobre a isolada, o que é que nós temos aqui sobre a isolada? Nós temos a metodologia, serão 14 aulas ao vivo pelo Google Meet, com 1 hora e meia cada, tá? Para não ficar cansativo, em que serão explorados vários conceitos, desde as 4 operações, com muitas questões resolvidas passo a passo. Terá desafio de raciocínio lógico para ajudar a desenvolvimento do raciocínio. Então, ó, pessoal, esse desafio aqui, faça aí. Ou seja, vou botar, por exemplo, um sisteminha que não vai ser com letras, vai ser com figuras, vai ser com imagens, para a gente adivinhar, para a gente trabalhar. Então, eu vou trazer muitos desafios lógicos para poder a gente ficar, para provocar vocês, para a gente ficar atiçando o raciocínio. As aulas não serão toda semana, como eu falei no começo, pode haver necessidade porque vai ter necessidade de dedicação para a resolução de lista extra. Então, eu vou passar a lista extra, eu vou dar um prazo para a gente trabalhar. Eduardo, a dificuldade que houver de lista extra, da resolução, a gente vai ver na aula, não. A aula ao vivo ela tem um cronograma de cada assunto. As listas extras, se houver uma dificuldade maior de uma ou de outra questão, eu posso, eu vou ficar atendendo, então eu vou atender para tirar dúvida de vocês pelo WhatsApp. E se eu perceber que uma questão, muita gente está com dúvida, eu gravo um vídeo daquela resolução e passo para vocês, tá? Mas eu não vou ter condição de responder as listas extras durante a aula de cronograma, a aula de assunto. A gente vai ter alguns vídeos extras gravados, então alguma situação para complementar o conteúdo eu coloco lá, e lista extra de exercício, tá? Cada tópico que a gente trabalha eu vou resolver questões e vai ter uma lista extra de questões.
Todas as aulas vão ficar gravadas e compartilhadas e vão ficar disponíveis por pelo menos um ano após a conclusão do curso. Então, se o curso terminar, por exemplo, a gente vai começar em julho, vamos dizer que ele termine em novembro, então até novembro do próximo ano, o curso vai ficar disponível para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem e para tirar dúvida comigo quantas vezes vocês quiserem também. Então, o curso terá uma duração média de 6 meses, que a previsão de término é em dezembro, novembro, final de novembro, começo de dezembro. Caso necessário, pode se estender. Então, ó, eu vou acrescentar mais uma aula. Essa aula daqui eu vou colocar uma parte extra, tudo. Então, eu vou acompanhar vocês. Vai ser uma mentoria para poder superar as dificuldades. Então, existindo necessidade de ampliar, de ter mais aulas, a gente vai trabalhar isso, tá certo? O conteúdo, uma historiazinha da matemática para a gente compreender de onde vem, a origem dos números, sistema de numeração, as operações e suas propriedades, números primos, fatoração, múltiplos de divisores. Opa, critério de divisibilidade ficou trocado ali, né? Quantidade de divisores, números decimais, conceitos, operações, frações, potência, raiz, produto notável, MMC, MDC, razão, proporção, divisão proporcional, regra de três simples, composto, questão de torneiras, porcentagem, equações do sistema do primeiro grau. E aí aqui tem geometria básica, como eu disse a vocês, né? No conteúdo de 2024 da última turma, da turma 5, não tinha, tá? Eu comecei uma turma no final de 2024, terminou em 2025, não tinha esse assunto, mas eu acabei lá naquela turma, eu já coloquei, eu já incluí, e nessa nova também tem a inclusão, tá certo? Então a gente vai ter geometria básica. O valor promocional até o dia 6 de julho, quem ainda não fez a matrícula, até o dia 6 de julho tem a garantia de fazer por R$ 150, que pode ser em 3 vezes do cartão de crédito. Eu vou, depois que terminar a aula, ainda hoje eu coloco lá o linkzinho do cartão de crédito, caso alguém queira, no cartão de crédito, tá? E aí depois do dia 6, o valor vai ficar por 180 até o dia 30 de julho. Então, até antes de começar a aula, lembrando que a gente começa a aula no dia 8, tá? Na quarta-feira, 8 de julho. Então, até antes de começar a aula, até o dia 6, o valor permanece 150. A partir do dia 7, aí a gente já vai para 180, e esse valor fica apenas até o dia 30 de julho, que vai ter um outro aumento. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, forma de pagamento, se for por Pix, aí vai ser o meu número de celular, confirmar meu nome, e cartão de crédito eu boto o link para vocês, para quem ainda não está matriculado, né, que a gente já tem uma quantidade muito boa de alunos matriculados, então a gente, isso aí é um aviso para os alunos que não estão matriculados, tá certo, gente? Então aí tem um resumozinho, tá? E eu gostaria de saber se há alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, querem questionar algum detalhe, alguma situação. E aí, gente, tranquilo, pessoal. Perfeito, perfeito. Se houver alguma dúvida, quiser me perguntar pelo Zap, tá? Quem assistiu a aula ao vivo, quem estiver assistindo a gravação, qualquer dúvida que houver, me pergunta. Tá certo, gente? E aí, ó, vamos deixar de ter dificuldade, vamos superar essa dificuldade em matemática, vamos fazer a diferença e vamos começar a colecionar aprovações, porque vocês não vão ter mais receio, medo, pavor de matemática, não. Vocês vão dizer, traz a prova de matemática que eu resolvo. Tá certo, gente? Tranquilo. Abração, pessoal. Até a próxima aula.